Brasileiro chama atenção como artista de rua em São Francisco, na Califórnia. Levantamento mostra que Minas Gerais é o estado brasileiro que mais envia imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Presidente eleito Donald Trump defende visto para imigrantes com alta qualificação. Número de pessoas em situação de rua bate recorde nos Estados Unidos em 2024. E amanhã é o dia da virada e a gente traz um alerta sobre os riscos de uma tradição: soltar fogos de artifício. O barulho gerado pelos fogos de artifício também é um problema para crianças com algum tipo de necessidade especial, animais e ainda pode causar angústia para aqueles que têm transtornos de estresse pós-traumático. Olá, boa noite. Muito boa noite. Em busca do sonho norte-americano, um brasileiro largou tudo o que tinha para tentar a sorte na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas ao chegar aqui no país, encontrou uma realidade bem diferente do que esperava. Pois é, ele é artista e músico. Sempre sonhou em estudar no Conservatório de São Francisco, mas ele não consegue pagar o valor alto do curso. O jeito, então, foi adiar os planos, mas não a música. Ele começou a se apresentar nas ruas da cidade e acabou virando um sucesso local. Já apareceu até nas televisões da região. A Eloá Urazen nos conta essa história de como equilibrar sonho e realidade. Quem vê Jefferson Freire assim, fazendo arte nas ruas de São Francisco, nem imagina que seu maior ato de malabarismo acontece mesmo quando ninguém está olhando. O brasileiro, que toca violino em cima de um monociclo, é também um imigrante que tenta se equilibrar para pagar as contas e chegar ainda mais perto de seu grande sonho: estudar na San Francisco Conservatory of Music. Sem nenhuma bolsa ou ajuda de custo, a escola pode custar pouco mais de $80 mil. Na arte circense há mais de 20 anos, Jefferson tem alegrado inúmeras pessoas que passam pelas ruas das cidades da Califórnia e já foi, inclusive, convidado a se apresentar em grandes empresas e até na televisão americana. Embora não revele quanto consegue arrecadar com a sua arte diariamente, Jefferson sabe que a sua realidade é parecida com a de muitos aqui no país. De acordo com a CBS, 36% da força de trabalho americana também desempenha os chamados bicos para dar conta de todas as despesas. Mas apesar de equilibrar malabares e ambições, Jefferson mostra que todo esforço pode ser, com um pouco de arte e muita paixão, algo prazeroso e até divertido. A Polícia Federal do Brasil apresentou um balanço das operações para combater as imigrações ilegais para dentro dos Estados Unidos. Das dezenas de ações deflagradas neste ano, mais da metade aconteceu em Minas Gerais. Os agentes prenderam vários criminosos que enviavam brasileiros para a fronteira do México para cruzar ilegalmente para dentro do território norte-americano. Só em 2024 foram 52 operações da PF e 28 delas aconteceram no estado de Minas. Durante o ano de 2024, pelo menos 23 pessoas foram presas e 66 indiciadas por crimes de tráfico ilegal de pessoas. E ainda falando de imigração, o presidente eleito Donald Trump defendeu publicamente o visto para imigrantes com nível superior e alta qualificação profissional. Ele se referiu ao visto H-1B, que permite que empresas contratem trabalhadores estrangeiros para cargos especializados aqui nos Estados Unidos. Trump fez a declaração no final de semana, encerrando dias de polêmica na internet. O presidente eleito disse que era favorável à concessão de vistos para trabalhadores com algum tipo de qualificação, se alinhando à posição do seu novo conselheiro, o bilionário da tecnologia Elon Musk, e preocupando a ala mais radical do trumpismo, que defende que as empresas devem priorizar trabalhadores americanos. Durante a campanha eleitoral deste ano, Trump já tinha demonstrado que estava a favor de estrangeiros com qualificação aqui no país e, durante discursos, chegou a prometer que ofereceria residência permanente a imigrantes que se graduassem nos Estados Unidos. O H-1B é amplamente usado no país por empresas, principalmente de tecnologia, no Vale do Silício. Atualmente, os Estados Unidos emitem até 65 mil vistos desse tipo para que trabalhadores altamente qualificados imigrem para os Estados Unidos por ano e ainda concede outros 20 mil vistos a estudantes que tenham obtido diploma avançado dentro do território americano, como foi o caso de Elon Musk.
Para economistas, o programa permite que empresas americanas mantenham a competitividade e ampliem seus negócios. Os especialistas dizem ainda que o apoio de Trump pode aumentar o programa, que abre as portas do país para cérebros estrangeiros e que ajuda a manter os Estados Unidos na liderança de desenvolvimento em vários setores da economia. O México anunciou a criação de um aplicativo de celular que vai funcionar como um botão do pânico para os imigrantes sem status. A ideia é que esse programa seja usado pelos indocumentados que acreditam que vão ser presos e deportados pelo ICE, a Polícia de Imigração daqui dos Estados Unidos. Os imigrantes que usarem esse aplicativo vão receber orientação instantânea de advogados, de ONGs e também de consulados do seu país de origem. O aplicativo também vai enviar uma notificação para familiares previamente selecionados no programa e vai permitir que eles também peçam por ajuda. Esse sistema já está em fase de teste em pequena escala e tem apresentado resultados satisfatórios no México. A expectativa é de que esse aplicativo seja lançado oficialmente em janeiro aqui nos Estados Unidos e possa ajudar imigrantes sem histórico criminal que tenham sido presos sem motivo. A seguir, o número de pessoas em situação de rua bate recorde nos Estados Unidos em 2024. E a gente fala do ataque a facas em um restaurante de Chicago neste final de semana. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. Já voltamos e para falar de crise de habitação. A falta de moradia aumentou 18% este ano aqui nos Estados Unidos. Isso levou muita gente a morar nas ruas em diferentes cidades do país, atingindo um número recorde, como nos mostra agora a Cone Rocha. Os dados são alarmantes. Mais de 770 mil pessoas estão vivendo nas ruas em todo o país. Esse é o maior número já registrado na história dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, houve um aumento de 18,1% comparado aos últimos 2 anos. E isso se deve a uma combinação de fatores como o alto custo de moradia, o impacto de desastres naturais e um aumento expressivo no número de imigrantes em algumas regiões do país. O custo de moradia aumentou muito, a inflação, que é negado todo o tempo, a gente não vê falar de inflação na televisão ou quantas coisas, isso aí é tudo escondido, mas nós, quando entramos num supermercado, vamos numa loja, em algum lugar, a gente sente que a inflação está presente. E isso afeta moradia, isso afeta custo de vida, isso afeta em geral, levando a população para as ruas mesmo. Cidades como Denver, Chicago e Nova York registraram um aumento de mais de 100% em algumas áreas. Apesar do cenário preocupante, algumas cidades têm conseguido reduzir essa crise. Em Dallas, por exemplo, o número de pessoas em situação de rua caiu 16% entre 2022 e 2024. Isso devido a programas que priorizam moradias permanentes e assistência social. Los Angeles também apresentou uma redução de 5% desde 2023. Ainda assim, o problema segue em escala nacional. Especialistas alertam que os governos precisam investir mais em casas acessíveis, programas de reintegração social e apoio às populações vulneráveis. E reforçam que a crise de moradia nos Estados Unidos é também uma questão de dignidade humana, que afeta famílias, trabalhadores e até crianças. E que é preciso uma ação conjunta entre governos, organizações e a sociedade para garantir que todos tenham acesso a um lar. Sempre faltou investimento, sempre faltou um olhar mais detalhado e mais específico e um desejo de verdade de arrumar a situação. Quando começamos a chamar muita atenção para o que estava acontecendo em Los Angeles, nós mesmos gravamos uma pauta sobre isso, o governo se preocupou e já quis mexer, tanto que a situação melhorou para o lado de cá. Então precisa o governo querer resolver. Precisa olhar para essa humanidade, para essa população de rua, como seres humanos
com chance que, se nós investirmos neles, nós podemos ali mudar a história. Em Chicago, 3 pessoas foram presas depois de invadirem um restaurante e atacarem vários clientes com facas. A polícia disse que um grande número de pessoas ficou ferida e teve que ser levada ao hospital. O ataque em massa aconteceu no final de semana. O restaurante foi isolado e os feridos levados para o hospital. A polícia colheu os depoimentos das testemunhas e, mais tarde, prendeu 3 suspeitos de cometerem esse ataque em massa no subúrbio de Oak Forest. A polícia disse que uma briga com um funcionário por questões de dinheiro teria provocado a invasão do local e o esfaqueamento de várias pessoas. Uma investigação foi aberta. As imagens das câmeras de segurança também estão sendo analisadas. As autoridades não informaram o número de pessoas feridas nem a condição delas. Os 3 suspeitos detidos vão ser levados a audiências judiciais nesta semana para responder pelos crimes contra civis. O policiamento na região foi reforçado. Você sabia que existe uma cidade daqui dos Estados Unidos onde todos os moradores são obrigados por lei a ter uma arma? A legislação foi assinada em 1980 em Kennesaw, no estado da Geórgia, tornando ela a primeira cidade do país a ter esse tipo de regra. Kennesaw tem todos os elementos de uma cidade pequena do sul dos Estados Unidos. E ainda hoje, museus da região contam a história da Guerra Civil e seus desdobramentos, que perduram até hoje. Mas pouca gente sabe de uma das heranças dessa cidade de pouco mais de 34 mil habitantes. Desde 1980, a cidade estabeleceu uma lei que tornou obrigatória a posse de arma e munição para todos os residentes. Está lá escrito na legislação que a medida é para garantir e resguardar a segurança, a proteção e o bem-estar geral da cidade e de seus habitantes. Por isso, todo chefe de família residente nos limites da cidade é obrigado a manter uma arma de fogo, assim como munição. O prefeito diz que ninguém bate de porta em porta exigindo o cumprimento dessa lei, que, aliás, nem é de conhecimento geral. Muitos brasileiros que vivem nessa área do país dizem desconhecer a legislação. Para alguns moradores, a lei é constrangedora e o legado armamentista do Sul deveria ser deixado para trás. Já para outros, a regra é uma fonte de orgulho, um incentivo à cultura das armas. Não se sabe se a lei tem relação com os baixos índices de crimes na região, mas segundo o Departamento de Polícia de Kennesaw, não houve homicídios em 2023, mas foram registrados casos de suicídio com uso de arma de fogo na cidade. Depois do intervalo, o país segue em tributo ao ex-presidente Jimmy Carter, que morreu aos 100 anos de idade. E tem reportagem sobre economia porque as dívidas de cartão de crédito devem atingir níveis recordes neste fim de ano. Os Estados Unidos acordaram de luto nesta segunda-feira. Bandeiras foram colocadas a meio mastro e vão permanecer assim por um mês, em homenagem ao ex-presidente Jimmy Carter, que morreu no final de semana aos 100 anos de idade. Vários líderes mundiais, incluindo o presidente Lula, prestaram homenagem ao Prêmio Nobel da Paz, que dedicou sua vida em prol dos direitos humanos e pela democracia no mundo. A Casa Branca está organizando os preparativos para o funeral de Carter. Jimmy Carter morreu no domingo em casa em Plains, na Geórgia, ao lado da família. Muitos moradores da região lamentaram a partida do ex-presidente. Esta mulher chamou de dia triste. Disse que ele teve uma vida tão plena que a sua partida parecia ter fechado um livro e afirmou que era doído demais dizer adeus. Durante todo o dia de hoje, velas e flores foram deixadas na frente do Carter Center, a fundação que ele criou para mediação de crises e promoção de direitos humanos. Today, America and the world, in my view, lost a remarkable leader. O presidente Joe Biden disse que os americanos e o mundo perdiam um líder estadista extraordinário, de princípios, fé e humildade. E ele perdia um amigo que conhecia há anos. Biden decretou o dia 9 de janeiro como Dia Nacional de Luto e data oficial do funeral de Carter em Washington, D.C. As bandeiras foram colocadas a meio mastro e vão permanecer assim por um mês. Nas redes sociais, o presidente eleito Donald Trump disse que a nação tinha uma dívida de gratidão com o ex-presidente. Vários líderes mundiais também lamentaram a morte do democrata. O presidente Lula chamou o líder de amante da democracia e incansável buscador da paz.
Jimmy Carter foi um homem que saiu de uma pequena cidade da Geórgia para a Casa Branca e comandou o país entre 1977 e 1981. I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ele teve um mandato marcado pela segunda crise do petróleo, a invasão soviética do Afeganistão, a tomada de reféns da embaixada americana em Teherã, pelo acordo de paz entre Israel e Egito e também pelas políticas em relação às ditaduras sul-americanas, incluindo o Brasil, que pôs ênfase nos direitos humanos. Mas não foram só esses feitos que marcaram a carreira e o nome de Jimmy Carter, mas sim o que ele fez depois que deixou o poder. O democrata dedicou sua vida à mediação de crises e promoção de direitos humanos pelo mundo, através da Fundação Carter, que lhe rendeu um Prêmio Nobel da Paz em 2002 por dedicação vitalícia a essa causa. Carter deve ser enterrado na Geórgia ao lado da esposa, com quem dividiu a vida por 77 anos, Rosalynn Carter. Ela morreu no ano passado, aos 96 anos. Agora a gente fala de economia, porque as dívidas de cartão de crédito devem atingir níveis recordes com o aumento dos gastos do consumidor nas festas de fim de ano. Segundo um relatório da National Retail Federation, só na semana passada, os moradores do país gastaram 990 bilhões de dólares em compras no cartão de crédito. E mais 36% das pessoas já se endividaram nesta temporada de fim de ano. A maioria vai começar o ano novo com mais de $1.000 em dívidas com o cartão. Para os especialistas, isso é um perigo, porque já a partir do novo ano vai aumentar o número de pessoas sobrecarregadas financeiramente com mais dívidas no cartão de crédito. E isso vai fazer com que a maioria entre naquela bola de neve nos primeiros meses do ano, tornando difícil uma recuperação financeira domiciliar ao longo de todo o ano de 2025. Nesses últimos meses, em particular, na época de festas, automaticamente com o consumo aumentando, as pessoas, ao invés de se adaptarem à sua nova realidade de vida frente à sua renda versus as despesas, acabaram consumindo mais do que poderiam. O risco disso é que em algum momento as pessoas precisarão pagar as suas dívidas. E isso pode fazer com que então o consumo caia e, consequentemente, com menor consumo, as empresas vão vender menos, vão precisar produzir menos e se inicia-se então tipicamente um processo de demissão, e é o que a gente chama de recessão ou ajuste, os famosos ciclos econômicos. E além da expectativa de mais pessoas endividadas no próximo ano, um levantamento mostra que a vida do trabalhador comum não deve melhorar muito em 2025. É que o mercado de trabalho vai seguir enfrentando alguns desafios, principalmente com a insatisfação do trabalhador, segundo uma pesquisa da Gallup. Apesar do baixo desemprego nos Estados Unidos, o novo relatório da Gallup destaca alguns desafios muito reais que os locais de trabalho enfrentarão no novo ano. Um deles é o engajamento dos funcionários, que em 2024, segundo o estudo, atingiu a taxa mais baixa de todos os tempos desde quando o levantamento começou a ser feito, há 11 anos. Os pesquisadores constataram que as taxas de demissão não aumentaram, mas subiu e muito o número de pessoas empregadas procurando novos trabalhos. Só que a crise econômica atual do país fez novos contratantes botarem o pé no freio. Como resultado, mais trabalhadores estão permanecendo em suas funções atuais, mesmo se sentindo desconectados com suas empresas. E essa tendência deve aumentar no ano que vem. Ela já ganhou até um nome: o Grande Desprendimento. Outros desafios para o ano que vem, citados no relatório, incluem a adoção da inteligência artificial por funcionários e problemas contínuos para os pais relacionados aos cuidados infantis. Depois do intervalo, tempestade perigosa mata 4 pessoas no final de semana e 20 milhões estão sob alerta para os próximos dias. E a gente traz um alerta para os riscos de soltar fogos de artifício, uma tradição de fim de ano que esconde alguns perigos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio.
Autoridades preveem que até o final desta segunda-feira, esse será um dos dias mais movimentados de viagens aéreas da temporada de festas. E enquanto muita gente anda assustada com os recentes acidentes aéreos, especialistas reforçam: voar é seguro e não há necessidade de medo. Autoridades do TSA alertaram para um aumento de relatos de medo de voar entre os passageiros neste fim de ano. O motivo são os recentes acidentes aéreos no Azerbaijão, Canadá e Coreia do Sul. Diante disso, especialistas voltaram a acalmar a população, dizendo que voar é muito seguro estatisticamente, especialmente em comparação com dirigir carros. This is one of the safest airplanes, record-wise, percentage-wise, that is in the air right now. O acidente da Coreia do Sul que mais impressionou aconteceu com um Boeing 737-800 e existem milhares deles em uso aqui nos Estados Unidos, sem registro de acidentes e com um histórico de segurança comprovado. Os especialistas alertam ainda que os aeroportos do país são projetados para que aviões com trem de pouso defeituoso possam deslizar com segurança e que colisão com pássaros não são efetivos para derrubar um avião. I've never done an accident investigation where a bird strike, even when the engine fails, causes the landing gear to not come down. E quando há falha em um dos motores, o inspetor de segurança da FAA diz que os aviões são projetados para voar e pousar em segurança, mesmo com apenas um deles em funcionamento. Pilots train for engine out situations, they train for bird strikes. Mesmo assim, casos de ansiedade extrema entre passageiros não param de crescer no país. Esse caso, por exemplo, acaba de acontecer no Aeroporto Internacional de Seattle, quando ontem uma mulher abriu a porta de emergência e saiu da aeronave pela asa de um jato da Alaska Airlines depois que o avião pousou em Milwaukee. Ela foi resgatada e atendida por médicos que disseram que ela teve uma forte crise de ansiedade dentro do avião. If somebody is having an anxious episode or has some kind of mental capacity issue. O especialista em aviação, Scott Hamilton, diz que a passageira não deve enfrentar acusações criminais ou civis pelo seu ato, já que ela não colocou outras pessoas em risco e foi uma ação tomada em decorrência de um problema de saúde. Milhões de pessoas estão sob ameaça de clima severo aqui nos Estados Unidos. Tempestades com tornados já atingiram partes do Texas, Mississippi e Carolina do Norte no final de semana. No Texas é possível ver o rastro de destruição deixado pela tempestade. Os ventos fortes arrancaram telhados de casas e árvores do chão. Uma pessoa morreu no estado em decorrência da tormenta. No Mississippi e na Carolina do Norte também há relato de pelo menos 3 mortes. A passagem da tempestade foi tão forte por lá que ainda nesta segunda-feira milhares de pessoas estão sem energia elétrica. E atenção, porque esse sistema de tempestades segue se movimentando pelo território e a previsão é de que desça rumo ao estado da Flórida nos próximos dias. E esse clima ruim deve permanecer na região ao longo da virada do ano. Cerca de 20 milhões de pessoas estão em alerta para esse sistema perigoso. Vamos agora dar uma olhada na previsão do tempo aqui no nosso telão, ver como é que vai ficar o dia de amanhã, o último do ano. Olha, em Boston, previsão de tempo encoberto, mínima de 41. Vai chover em Washington com mínima de 43 e essa chuva segue descendo de Charlotte até Atlanta, onde a mínima fica em 38. Na Flórida ainda tem previsão de sol. Em Jacksonville, umas pancadas de chuva em todo o restante do estado. Em New Orleans, máxima atingindo 72. Em Houston, o sol vai brilhar forte com máxima de 69. San Antônio, mesmo cenário, mas a máxima lá é de 70 graus Fahrenheit. Em El Paso, a gente tem tempo encoberto, mínima de 41, máxima de 71 graus. Albuquerque, a gente tem sol entre nuvens com mínima de 31, máxima de 54. Phoenix, também tempo encoberto com mínima de 45. Los Angeles, o sol vai dar as caras um pouquinho ao longo do dia, entre nuvens também. Las Vegas e São Francisco, a gente tem tempo encoberto. São Francisco, mínima de 44, máxima de 57. E amanhã é o dia da virada e as autoridades chamam a atenção para os perigos de soltar fogos de artifício nesse dia, que já é uma tradição. Todos os anos, as emergências recebem milhares de pessoas com ferimentos provocados pela queima dos fogos. Muitos casos fatais. A reportagem é da Carla Marinho. A estrela da festa de Ano Novo, o show de fogos de artifício, muitas vezes acaba com a festa de muitas famílias. Eles são muito perigosos. E dentre os riscos dos fogos de artifício que nós temos
nós temos os riscos à saúde humana, riscos à saúde animal e riscos ao meio ambiente. Nos Estados Unidos, no ano passado, foram registradas 8 mortes e cerca de 9.700 ferimentos relacionados a fogos de artifício. Os dados são da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo, que emite recomendações para o manuseio seguro de fogos de artifício, como, por exemplo, nunca permitir que crianças brinquem ou soltem fogos, incluindo as famosas estrelinhas. Manter uma mangueira ou balde de água por perto e pronto para uso em caso de incêndio ou mau funcionamento. As diretrizes também alertam contra reacender ou manusear fogos de artifício com defeito. O barulho gerado pelos fogos de artifício também é um problema para crianças com algum tipo de necessidade especial, animais e ainda pode causar angústia para aqueles que têm transtornos de estresse pós-traumático, uma condição que afeta cerca de 5% dos adultos que vivem nos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Assuntos de Veteranos. Em algumas cidades, a queima de fogos é proibida e em outras, o Departamento de Bombeiros indica as zonas seguras. Por isso, antes de acender o pavio, verifique as regras da área onde você mora. Considerado uma contravenção penal, o descumprimento de leis relacionadas à soltura de fogos gera pagamento de multa, que pode variar entre $100 e $600. Para as pessoas que insistem em fazer as queimas de fogos durante o final de ano, evite fazer a utilização desses fogos estando consumindo bebida alcoólica. Não esqueça também de fazer a verificação de todas as instruções para o uso que vão estar descritas na caixa dos fogos de artifício. Estamos todos já na contagem regressiva para 2025. Amanhã é a virada. Pois é, olha, em Nova York já rolou até nesta segunda-feira o tradicional teste na Times Square, que recebe uma das mais prestigiadas festas de virada do mundo. Foram turistas que jogaram os papéis picados para o alto no teste. Amanhã, mais de 3.000 libras de papéis vão colorir os céus da Big Apple. A maioria deles com recadinhos anotados, pedidos para o ano novo, escrito por turistas que visitaram a Times Square nos últimos dias. A Times Square Alliance espera receber amanhã, para a virada, mais de 1 milhão de pessoas. Vai ter muita música ao vivo e celebração nessa tradição nova-iorquina que já rola desde 1904. Demais. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.